O presidente, outro dia no Twitter, ele acenou aí com a hipótese de usar o spray israelense. Ele estava lá se comunicando com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mas eu vi vocês, especialistas, comentando que a fase também de teste lá é a fase 1, ainda precisaria passar pela fase 2, pela fase 3. Então, como é que você está avaliando aí? Qual é a perspectiva para o Brasil? Porque os brasileiros que estão preocupados com a duração da pandemia e com os próprios riscos, não só seus, mas de seus familiares, estão muito preocupados com a falta de perspectiva. Então, vamos lá, acho que da vacinação tem muitas coisas importantes para a gente pontuar do ponto de vista epidemiológico. A primeira coisa é que realmente a nossa vacinação não está sendo na velocidade que a gente gostaria, não está sendo na intensidade que a gente gostaria, e são diversos os gargalos, mas definitivamente o gargalo mais importante para a gente hoje é a produção. A gente não tem uma quantidade de vacinas suficiente. Várias cidades e vários estados estão com uma distribuição lenta, alguns estados estão com uma distribuição um pouco mais adequada, mas os estados que estão com a distribuição adequada está acabando a vacina. Então, nitidamente, o gargalo de distribuição é um problema, mas se a gente resolver esse gargalo, a gente vai ter o segundo gargalo, que é a quantidade de vacinas disponíveis no momento. Infelizmente, o nosso governo não negociou todas as vacinas disponíveis. Mesmo que tivesse sido negociar todas as disponíveis, a gente não teria vacina para todo mundo agora. Ninguém no mundo está tendo vacina dessa forma, praticamente ninguém. Então, a nossa expectativa de vacinar amplamente já não era tão grande, nem que negociasse tudo, e com os atrasos burocráticos e com as dificuldades de negociação do governo, isso fica ainda mais complicado. As pessoas têm dito agora que o Brasil está indo bem na vacinação, que já vacinou não sei quantos milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, mas o que importa para a gente do ponto de vista epidemiológico é a cobertura vacinal. A cobertura vacinal é quantos % da população estão vacinados. Aí o pessoal fala, o Brasil é o 7º que mais vacinou, o 8º que mais vacinou. E você comparar a quantidade de doses de vacina do Brasil com um país com 50 mil habitantes, não faz nem sentido. A conta que a gente faz é número de doses aplicadas por habitante, ou por 100 habitantes, ou por 100 mil habitantes. E o Brasil hoje está entregando, até o momento, aproximadamente 2 e pouco % da população recebendo ao menos uma dose de vacinas. Então, a gente está com praticamente 2% da população vacinada, 2 e pouquinho, o que é muito pouco. É tão pouco, se a gente colocar em perspectiva, a gente não precisa pegar Israel, que está com 70% de doses por população entregues, a gente não precisa pegar Bahrein, Emirados Árabes, Seychelles, que são todos que estão lá em cima, mas a gente pode pegar, por exemplo, Reino Unido, que tem 22% entregue. A gente pode pegar Estados Unidos com 15% entregue. Ou a gente pode pegar o Chile, que tem 10% de doses por população entregues, que dá 5 vezes mais do que o Brasil entregou. Então, a nossa entrega está lenta, em parte pela distribuição, em parte pela produção, e vai ser difícil da gente fazer isso muito mais rápido. As pessoas gostam de falar que o Brasil tem capacidade para vacinar mais de 1 milhão por dia, que tem campanha que a gente já vacinou mais de 10 milhões por dia. Tem esse histórico? Tem. Se o programa de hoje é capaz de fazer isso, não sei, tomara que seja. Mas o problema é que a gente não tem essa quantidade de doses, nem essa cadeia de distribuição no momento. Então, a expectativa de que vai terminar de entregar tudo e todo mundo vai se vacinar de uma hora para outra, não está acontecendo. A gente entregou um pouco mais de 10 milhões de doses agora, tem um pouco mais para chegar, mas vai ser uma coisa muito mais lenta e gradual nos próximos meses do que muita gente está esperando. Agora, especificamente com relação à medicação nasal que o pessoal tem falado, a primeira coisa que eu queria pontuar é que existe uma vacina spray de aplicação nasal sendo estudada. São coisas diferentes. Existe uma vacina dessa forma que pode ser mais fácil de usar, pode ser mais simples, é uma coisa. Agora, o spray nasal é uma medicação de uso, pelo que eu entendi, de uso tópico, mas que, exatamente como você falou, está na fase preliminar. E é um problema porque as outras fases demoram, que é o primeiro problema. Mesmo que elas não demorem tanto, o segundo problema é que primeiro tem que se comprovar seguro e depois tem que se comprovar eficaz, para daí a gente ver se é efetivo o suficiente para ser usado. Então, é interessante, a gente torce para que várias medicações deem certo. A gente tem uma medicação endovenosa para caso grave, que semana passada mostrou mais evidência de que funciona, devem aparecer outras, mas o benefício é um ganho adicional leve a moderado com a maior parte delas. Então, criar uma grande expectativa em qualquer uma dessas medicações é uma estratégia inadequada e, para mim, vindo do governo federal, até às vezes parece um pouco uma cortina de fumaça pela má entrega de outras estratégias, como as estratégias de contenção. E aí, só para terminar, o que eu acho muito importante é as pessoas entenderem que uma pandemia que transmite na comunidade só vai ser bem controlada na comunidade.
ou com intervenção comunitária, como distanciamento, como máscara, higiene das mãos, etc., ou com vacina. Porque se todo mundo pegar, uma quantidade vai ficar grave, uma quantidade vai morrer. Então a medicação ajuda nessa fase avançada, mas o controle real da pandemia é controlar a transmissão, que é feita com vacina ou medida não farmacológica.